Evangelho de Mateus, capítulo 3. Abra lá, por favor. Queridos, hoje é uma noite do Espírito Santo e, por incrível que pareça, quando o pastor Alan falou para mim, eu fiquei muito empolgado. Porque, eu vou te dizer uma coisa para você, quando eu comecei a minha jornada no ministério, um dos livros que mexeu muito comigo, a primeira vez, eu estava lá na sede, eu tinha meus 17 para 18 anos, foi um livro do David Ponhoguchu chamado Espírito Santo, meu companheiro. Esse livro foi um livro que, quando eu li pela primeira vez, me tocou de uma maneira sobre a pessoa do Espírito Santo, e que isso, amados, a partir dali me mexeu comigo, aonde eu comecei a me interessar muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E a partir dali comecei a estudar, a conhecer, a saber mais da pessoa do Espírito Santo. E hoje eu posso dizer para vocês, passar aí 13 anos de quando eu comecei, 14 anos para ser mais preciso, de quando eu comecei, a gente ainda percebe uma certa carência em conhecer a pessoa do Espírito Santo dentro da igreja. Existe uma certa carência relacionada a isso. Muitas pessoas ainda não têm o discernimento, o conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E eu digo para vocês uma coisa, que é o Espírito Santo que nesse momento, ou nessa dispensação, é que está atuando. Se você não sabe, o Espírito Santo, se Jesus é a pedra fundamental, o Espírito Santo é o edificador da igreja. É o Espírito Santo que tem a missão de organizar a igreja, de edificar a igreja, de dar dons para a igreja. É o Espírito Santo que tem esse papel nos dias de hoje. Então a igreja precisa entender que ela e o Espírito Santo precisa desenvolver uma parceria. Eles precisam desenvolver uma sociedade. Tanto que, o que Apocalipse fala quando está terminando o livro de Apocalipse, você lembra? O Espírito e a noiva dizem o quê? Diz o quê, igreja? Dizem vem. Quem está dizendo? O Espírito e a noiva. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. E quem é a noiva? A igreja, somos nós. Então observa que quando a Bíblia fala, e a Bíblia menciona muito sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia está nos mostrando, principalmente a partir do Novo Testamento, é que neste momento, o Espírito Santo é que está atuando sobre a terra. Ele tem esse propósito, ministério e missão de estar atuando sobre a terra. A minha pergunta, antes de eu tratar do que eu quero tratar, você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Pergunta para quem está perto de você, conhece o Espírito Santo? O senhor conhece o Espírito Santo? Eu não sei a que nível de conhecimento vocês possuem do Espírito Santo, mas eu creio que antes de eu tratar sobre o que eu gostaria de tratar, eu vejo que é necessário nós falarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém, queridos? Amados, para quem não sabe, o Espírito Santo, ele compõe a Trindade. Não sei se você sabe, mas a palavra trindade, ela não existe na Bíblia. É algo que, ao longo dos anos, a igreja foi criando uma consciência, um entendimento, e ela passou a compreender que Deus, ele não é um, mas sim três. É isso que Deus é, 3 e 1. Pastor, mas são 3 deuses? Não. Mas pastor, como é que esse negócio, Deus é 1, é 3, amados? Esse é o mistério. Esse é o mistério de Deus, amém? Mas a partir dessa trindade, a gente pode entender que muitas coisas daí, da criação, está muito ligado a esse entendimento que nós temos, e principalmente da trindade. Porque você observa que a trindade, são 3 pessoas, e elas possuem uma comunhão entre elas. E é interessante porque Deus criou o homem à imagem e semelhança. E quando ele diz imagem e semelhança, ele está dizendo principalmente nessa questão de nós vivemos em comunhão. Por exemplo, a família nada mais é do que um reflexo da trindade. Isso é a família. Por isso a importância da família e como ela é constituída. Mas como eu estava dizendo, o Espírito Santo, ele compõe a trindade. Vocês lembram como é que a trindade funciona? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Pai, Filho e o Espírito Santo. Portanto, se a trindade são 3 pessoas, o que nós temos que entender? Que o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma energia, ele não é simplesmente um poder, mas sim uma pessoa. E aí é que nós não temos tempo para discorrer, mas eu vou citar alguns versículos e talvez você vai lembrar de alguns. Por exemplo,
O apóstolo Paulo fala aos Efésios que nós temos que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele está mostrando para nós que o Espírito Santo é uma pessoa que possui emoção, amém, queridos? Que possui sentimentos. Então nós precisamos entender que ao lidar com o Espírito Santo, nós não estamos lidando simplesmente com uma força, mas sim com uma pessoa. Amém, queridos? Nós estamos lidando com uma pessoa. É muito importante você ter esse entendimento, porque o apóstolo Paulo fala lá na carta de, agora eu não me lembro se é o primeiro, 2 aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo, onde ele cita sobre o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo com todos vocês. O que isso significa? Que ele está dizendo que neste momento, agora, cada cristão, a igreja, precisa desenvolver uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E amados, é essa comunhão que vai fazer toda a diferença na sua vida. É essa comunhão que vai determinar toda a diferença na sua vida. Eu aprendi uma coisa, que depois do Espírito Santo de Deus, amados, ninguém é mais como era antes. Não existe isso. A partir do momento que o Espírito Santo vem habitar sobre nós, sobre qualquer um de nós, meu querido, minha querida, você não é mais a mesma pessoa. Por isso que eu digo uma coisa, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você precisa priorizar isso na sua vida. Se você é batizado, você precisa cada dia estar renovando essa comunhão. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? É que, por incrível que pareça, eu já estive aqui outras vezes com outros pastores, e eu retomo sempre esse tema aqui do Espírito Santo nesse lugar e nessa casa. Não sei porquê, mas eu creio que há um propósito nisso. Amém, queridos? Eu estou te falando isso porque eu tenho certeza, queridos, porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, e que você vê os discípulos todos trancados dentro do cenáculo, com medo, né, querendo se esconder, qualquer barulhinho que eles ouviam, ai meu Deus, será que estão querendo matar a gente? Será que alguém está atrás de nós? Porque a gente seguia Jesus, será que é isso e aquilo? Mas quando o Espírito desceu sobre eles, Jesus, aqueles homens medrosos, aqueles homens que estavam atemorizados, receberam uma ousadia dentro deles, receberam uma coragem dentro deles. Aqueles homens que mal sabiam falar, começaram a falar com eloquência. Porque é o Espírito que nos capacita a tal coisa. Meu amado, só estou aqui hoje, nesse momento, você sentado, me ouvindo, porque o Espírito é quem capacita. O que vocês estão vendo aqui agora é a atuação clara do Espírito Santo. É isso que vocês estão vendo aqui agora. Porque até há pouco eu não sabia nem o que eu ia tratar com vocês aqui. Eu falei, vamos ver o que Deus vai direcionar ali. Amém? Eu não sabia. Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui agora é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Amados, nós não podemos ser independentes do Espírito. Nós não podemos deixar o Espírito de lado. Nós temos que nos agarrar ao Espírito Santo. E permitir com que o Espírito Santo nos conduza, permitir com que a gente seja influenciado pelo Espírito Santo, permitir com que o Espírito Santo tenha vazão em nossas vidas, amém? Permitir com que o Espírito Santo, meus amados, possa realizar o que Ele deseja realizar em nós e através de nós. Por isso a igreja precisa mais do que nunca despertar para o conhecimento do Espírito Santo. Sabe o que eu te orientaria? Eu sei que eu não sou pastor de vocês, mas que vocês começassem a ler Atos dos Apóstolos, a compreender Atos dos Apóstolos e a entender como que era essa dinâmica do Espírito Santo em relação à igreja de Cristo. Para vocês observarem como que aqueles homens agiam, como que eles atuavam, e como que eles, tudo que faziam através da pessoa do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, como eu disse, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? O próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, o chama de o outro Consolador. Porque esse é o principal papel do Espírito Santo na vida do crente. Ele serve de apoio,
ele serve de um auxiliador. É isso que o Espírito Santo, ele está presente nas nossas vidas para fazer isso. O problema nosso é que às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa vida a partir de nós mesmos, amados. E nós não buscamos auxílio e nós não consultamos o Espírito Santo. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, sobre as nossas fraquezas e as nossas orações serem feitas com gemidos inexprimíveis, dizendo que o Espírito Santo é quem oraria por nós e assim por diante. Sabe qual que é a ideia no original que está sendo dada ali? Que o Espírito Santo seria alguém, pega aqui, pastor Alan, que pegará com você, junto com você. Amém? Sozinho para mim fica difícil, não é? Mas com o pastor Alan se torna muito mais fácil. O problema é que tem muita gente que quer vencer, às vezes outros não. Mas uma coisa que eu percebo que nós temos que trazer para a igreja novamente, e não é algo novo simplesmente, não, é algo que é muito falado, muito ensinado, ou pelo menos foi ensinado, e que nós precisamos compreender como que eu posso facilitar a ação do Espírito Santo na minha vida. Como que eu posso facilitar a ação do Espírito Santo na minha vida? E aí, para você entender isso, nós estamos em Mateus capítulo 13, amém? É Mateus capítulo 13? Hã? É 3, falei isso só para ver se você está acordado aí, se está esperto. Amém? Leia comigo Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Está escrito assim: então Jesus foi da Galiléia para o Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto as coisas assim, para que toda justiça seja cumprida. Então João, o Batista, consentiu. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. O que aconteceu, amados? E viu o céu se abrir e o Espírito descer como uma pomba vindo sobre ele. E a voz declara: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Amém? Eu creio que vocês conhecem muito bem esse momento, essa citação, essa passagem, porque é um momento onde se fala do batismo do nosso Senhor Jesus, se fala desse batismo. E é um momento, amados, aonde você percebe, se você não percebe, mas você vai ver que foi um momento crucial na vida de Jesus. Pastor, mas um simples batismo? Sim, um simples batismo. Ué, mas por que foi crucial? Porque antes do batismo, o que você conhece da vida de Jesus? O que se fala de Jesus antes do batismo, igreja? Conta aí para mim, fala algum feito. Me diz algum milagre, me fala alguma coisa extraordinária da vida de Jesus antes do batismo e depois do batismo. E depois do batismo? É cego enxergando, não é? É paralítico andando, não é? É morto sendo ressuscitado, é pão sendo multiplicado. Queridos, você começa a ver algo extraordinário na vida daquele homem acontecer com aquele homem. Então, se nós quisermos falar do Espírito Santo, a noite do Espírito Santo, nós precisamos entender como é que isso foi crucial na vida de Jesus e como que essa experiência com o Espírito Santo determinou todo o destino e o propósito de Jesus. Então, como eu disse, o que você tem a declarar antes do batismo sobre Jesus? Não tem. Mas e depois? O interessante é que o capítulo 4 diz que ele sai, Lucas fala isso, no poder do Espírito Santo para o deserto. Na plenitude do Espírito Santo ele vai para o deserto. Ou seja, amados, o ministério de Jesus só começou a partir do momento em que ele recebeu a pessoa do Espírito Santo na vida dele. Por que de repente algumas coisas não estão começando na sua vida? Já deu para entender, né? Por que parece que algumas coisas ainda estão aí travadas e você não vai? Acho que já deu para entender. É que está faltando
essa experiência, essa presença, esse repousar do Espírito Santo sobre a sua vida. E que se você deseja que a sua vida ande e avance, você vai precisar do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, meu amado, você não vai sair do lugar, se é que não saiu ainda. Sem o Espírito Santo, meu querido, as coisas na sua vida não vão fluir. E eu garanto para você que isso é em qualquer área, em qualquer lugar. Então o Espírito Santo, ele precisa ser algo prioritário na sua vida, porque é a partir dele que você vai avançar. Se você quer um 2021 completamente diferente do que foi 2020, e eu não estou falando de pandemia, nada do tipo, porque para Deus pouco importa a pandemia. Sim ou não? Para Deus, irmão, pandemia ou sem pandemia, ele continua sendo Deus, amém? Ele é Deus. Agora, se eu e você quisermos, sim, experimentar algo maior, extraordinário, e avançar, a minha comunhão, a presença do Espírito Santo na minha vida, será um fator determinante para isso. Por isso que eu estou dizendo, vou repetir, para que você entenda isso, para ver se entra, para que você saia daqui hoje, sabe como? Eu quero o Espírito Santo, pastor, eu quero o Espírito Santo. Quando que é o próximo? Pastor, eu desejo o Espírito Santo na minha vida. Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo. Foi um fator determinante. Amados, eu posso falar uma coisa para você? Você sabia que o avanço da igreja, no século passado, juntando com esse século, é maior do que ao longo da história da igreja? Ou seja, de 1900 anos para trás, a igreja não avançou como ela avançou nesses últimos 100 anos. E ele sabe por quê, e ele sabe o que eu estou falando. Foi a partir de uma experiência que aconteceu na Califórnia, na Rua Azusa, quando o Espírito Santo desceu ali sobre 5, 6 pessoas. Começou-se um movimento pentecostal no mundo em 1905. E a partir dali, hoje, se você ora em línguas, começou lá. Começou naquele lugar. Humilde, simples, um homem negro, algumas mulheres, começou lá. Mas por que eu estou te falando isso? Para você entender a diferença quando o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo, pega essa, ele acelera processos. Jesus, está começando. O Espírito Santo, ele acelera processos. Ou seja, Jesus antes do Espírito Santo, 30 anos passados, o que aconteceu na vida dele? Nada. Depois do Espírito Santo, em 3 anos, o homem sacudiu aquele lugar. Se acelerou um processo na vida daquele homem, na vida de Jesus, que em 3 anos, ele fez o que ele foi chamado para fazer, e que se de repente fosse eu e você, levaríamos 40, 50, 60, seja lá o que for. Por isso, amados, eu vou dizer uma coisa para você, vou repetir, desculpa, mas se as coisas na sua vida não estão progredindo, avançando, tem coisas que não, sabe aquele lenga-lenga, está faltando o Espírito Santo aí, para começar a dar o start, e começar a acelerar processos na sua vida. Se você tiver uma comunhão muito intensa com o Espírito Santo, coisas na sua vida que levariam 10 anos, 20 anos, em 1 ano irão acontecer. Você crê nisso ou não? Então, amados, o Espírito Santo não é simplesmente, vamos falar sobre ele. Não, ele é o fator determinante. Ele é. Porque em 100 anos, nós mudamos o destino desse globo terrestre. Em 1905 para cá, é outra coisa. Nós temos um outro povo, uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja, amados, que está entendendo que tem que ocupar, sim, todas as esferas da sociedade, é uma outra igreja. Mas quem manda isso? O Espírito Santo de Deus. Então o que nós temos que entender? Mais uma vez, o Espírito Santo será um fator determinante na sua vida. Diga, o Espírito Santo será um fator determinante na minha vida, de avanço, de progresso. Quem quer acelerar aqui? Quer acelerar? Só quer acelerar?
Então deixa o Espírito Santo conduzir. Amém? Porque Jesus, ele sabia disso. Por isso que Jesus não começou nada na vida dele. Ou ele não começou. Mesmo ele sabendo qual era a identidade dele, filho de Deus. Porque você acha que Jesus não sabia que ele era o filho de Deus? Você acha que Jesus não sabia que ele era o Deus encarnado? É lógico que ele sabia, porque quando ele foi falar aí com João Batista falou, quem sou eu para batizar? Eu não sou nem digno de desatar a sandália do Senhor. Jesus falou, faz que eu vejo ele. Vamos deixar as coisas assim, depois a gente resolve, fique em paz. Ou seja, Jesus sabia quem ele era. Mas é interessante, amados, para que você possa ativar essa identidade dentro de você, de filho de Deus, você precisa do Espírito Santo para ativar ela. E para você manifestar essa identidade dentro de você, você precisa do Espírito Santo. Porque ainda que você saiba quem você é em Cristo, se você não tiver o Espírito Santo como aquele que vai gerar o poder para que você viva essa identidade, não tem como você experimentar a identidade sem o Espírito Santo. Portanto, eu sei quem eu sou em Cristo, glória a Deus por isso, mas e o Espírito Santo? Para ativar, para fazer com que essa identidade se torne viva dentro de você, porque sem Ele, você nunca irá viver de fato quem você é nele. Olha que coisa, pegou aí? A identidade só é ativada pelo Espírito Santo de Deus. Só por Ele. Você realmente só vai viver quem você é em Cristo quando o Espírito Santo começar a operar dentro de você isso. E aí você vai manifestar isso. Amém? Porque daí haverá um gerador de você, uma força que não está respaldada na tua força, mas é uma força que está linkada ao trono, ao Deus. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, aquele que se une a Deus, se torna o quê? Vós sois templo do Espírito Santo. Não sei se você sabe, deixa eu só te passar uma coisa aqui, você sabia que para você traduzir os textos bíblicos, quando chega num ponto, quando se fala de Espírito, é muito complicado a gente saber se ele está falando do Espírito Santo ou do Espírito humano. É só você ler, por exemplo, Gálatas, tem uma confusão ali que você não sabe, tem hora que ele fala se é o Espírito humano, se é o Espírito de Deus. Sabia disso? Você sabe que quando você lê Espírito na Bíblia, está com letra maiúscula, aí você fala, é o Espírito de Deus. Mas será que o tradutor não errou na hora? Porque a intenção de quem estava escrevendo era o Espírito humano. Pastor, por que há essa confusão? Porque você e o Espírito são um só. Mas nem um amém. Você e o Espírito são um quê? Não é que você tem o Espírito e o Espírito Santo veio, e aí tem duas personalidades dentro de você. Não, meu amado. É que o seu Espírito é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o seu Espírito. São um só. Portanto, olha isso. Quando eu toco no pastor Alan, quem está tocando nele? Hein? Quem está tocando, igreja? Quando eu coloco as minhas mãos e falo, receba a cura, quem é que está tocando nele? Você tem noção que quando você toca no seu marido, no teu filho, é o próprio Espírito de Deus tocando lá também? Que quando a senhora está lá cozinhando, preparando aquela comida, sabe quem é que está preparando para a sua família? Quem? O Espírito Santo. Amém? Por isso que eu falo, a igreja precisa conhecer mais essa realidade. Nós temos que entender essa realidade. Porque se nós entendemos essa realidade, nós vamos manifestar essa realidade. Amém? Diga, eu e o Espírito Santo somos um só. Amém? Porque às vezes a gente fala, temos o Espírito Santo, a pessoa fala assim, é o que? É um ser que vem morar? Não. É você nele, ele em você. Amém? É você nele, ele em você. Amém? Quem quer que viver coisas extraordinárias? Você quer? Quem é que vai te proporcionar isso? Hein?
Quem vai te proporcionar isso? É o Espírito Santo. Portanto, a tua jornada só vai começar quando Ele estiver presente. Se Ele não está presente, pastor, mas eu não sei se Ele está presente. Será que Ele não está presente? Porque eu te falo uma coisa, se Ele não estiver presente, até agora você está só vegetando. Desculpa falar isso, mas é uma realidade. O que eu vejo aí são crentes vegetando dentro das igrejas. De vez em quando eles têm uns espasmos assim, mas são gente ainda vegetando, não tem gente viva. As pessoas ainda não estão ali com aquele fogo. Sabe por quê, meu amado? Porque se nós estivéssemos, nós manifestaríamos uma paixão por esse mundo. Mas quando digo uma paixão, digo no sentido de alcance de almas. Nós nos entregaríamos, nós buscaríamos, nós nos envolveríamos, porque há algo dentro de nós queimando e nos impulsionando para isso. Agora, o que eu e você precisamos entender, e agora eu estou começando a entrar na minha mensagem, até agora foi só uma introdução. Por que o Espírito não flui como tem que fluir? E amados, Deus tem tratado muito comigo, por conta de um mau posicionamento. Um mau posicionamento. Eu não sei se você sabe, mas a fé é uma questão de posicionamento. Pastor, posicionamento? É. Por que pareça, o missionário fala muito sobre isso. Eu não sei se você se atenta quando ele fala. Quando ele fala, se você se posicionar, quando você se posiciona, a fé é uma questão de posicionamento. Diga, a fé é uma questão de posicionamento. Como é que a gente sabe disso? É só você começar lá em Gênesis, capítulo 3. 3 não, desculpa. É o capítulo 3. Quando Deus chega para Adão, Deus não pergunta para Adão o que ele fez. Não foi essa a pergunta que Deus faz. Não é? Quando Deus chega até Adão, depois que Adão pecou, depois da queda, depois que come do fruto, depois de tudo que aconteceu, Deus não chega para Adão e fala assim, Adão, o que você fez, Adão? Não. Deus fala assim, Adão, onde você está? Esse onde você está determina e nos mostra o que é que aconteceu com o homem. Ou seja, ele não estava mais aonde, igreja? Na posição que ele tinha antes. Caiu. Por isso que eu disse que a fé é uma questão de posicionamento. Você não leu as cartas de Paulo? Quem já leu? Já leu? Porque em Cristo, o que ele está dizendo com isso? Porque nele, o que ele está dizendo com isso? Posicionamento. Porque quando você está em Cristo, é uma posição. Então entenda que a Bíblia é simplesmente isso. Isso é tão verdade que Paulo fala aos Efésios assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir o dia mau. E ele diz, lutando até o fim, mas para que vocês se mantenham firmes. Essa mesma carta de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus, no capítulo 4, ele fala, não deis lugar ao diabo. Por que ele está falando isso? Porque se você não ocupar a sua posição, alguém vai ocupar. Não existe, prenda uma coisa, igreja, eu vejo alguns irmãos, parece que eles não entendem, não existe neutralidade na criação. E quando eu falo criação, é tanto céus quanto a terra, espiritual e físico, tudo é criação. Como assim neutralidade? Não existe em cima do muro. Ou é ou não é. Deu para entender? Ou seja, ou você está posicionado, ou você não estará posicionado. Ou você não está posicionado. E se você não estiver posicionado, alguém vai se posicionar no seu lugar, vai assumir esse lugar. Por isso que então, quando Deus chega, Adão, onde estás? Adão, você não está posicionado, Adão, cadê? Você saiu da sua posição. E é a partir desse posicionamento que as coisas da parte de Deus e as coisas espirituais, elas começarão a fluir. Por isso, meus queridos, Jesus experimentou de coisas grandiosas, processos se aceleravam com Jesus. Por quê? Porque ele estava sempre o quê? Posicionado. Jesus era alguém que sabia se posicionar.
Deu para entender? Quem entende isso que eu estou te falando? Amados, eu não sei se vocês gostam de futebol, o pastor Alan não curte muito não, você sabe disso, né? Ele só tem umas 300 camisetas. É 300 camisetas, pastor? Não. Tem quantas? Umas 20 deve ter. Quem gosta de um futebol aí? Quem gosta de futebol? Amados, para mim, os mais antigos vão lembrar, os pessoalzinho agora, eles só viram o Neymar jogar, né? Eu vi uns Ronaldo, Romário, quem já viu esse pessoal? Né? Mas vou te falar uma coisa, para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar, talvez você não concorde, Zinedine Zidane. Alguém já ouviu falar do francês Zinedine Zidane? Conhece o Zidane? Conhece. Pastor, mas o cara não tem uma habilidade. Pastor, o cara nada. Irmão, mas o cara tinha uma cabeça. E esse cara se posicionava no meio de campo. Deu para entender? Uma vez o Kaká, ele disse que... O que te amadureceu tanto jogar na Itália, Kaká? Ele falou que quando eu estava no Brasil, eu corria atrás da bola. E agora? Não, agora eu faço a bola correr. Porque, amados, entenda uma coisa, futebol é uma questão de posicionamento. Se um time estiver bem postado, posicionado, ele vence. Agora, se abrir espaço, já viu o jogador falando isso? Lembra? É, que abriu espaço e eles entraram, não é assim? É uma questão do quê, meu filho? Posicionamento. Se você observar, na tua vida é assim. Se o senhor não se posicionar como marido, um pai de família, alguém vai se posicionar no lugar. Se eu não me posicionar como um pastor que eu devo ser, alguém vai se posicionar no lugar. Se a senhora não se posicionar como mulher, como mãe, alguém vai se posicionar. Entendeu ou não? Por isso que Jesus era um homem que sabia o quê? Se posicionar. Na tentação, tu és filho de Deus? Ele sabia se posicionar como filho de Deus. Deu para entender, igreja? Pastor, eu quero experimentar do fluir do Espírito Santo. Quem quer experimentar do fluir do Espírito Santo aqui? Você quer experimentar? Sim ou não? Então, primeira coisa, tem que saber o quê? Me posicionar. Eu tenho que entender sobre isso. Amém? Porque foi depois da queda, do mau posicionamento de Adão, que tudo entrou num caos. Ah, lembrei de uma passagem. Por que Davi pecou? Você lembra? Como é que o texto diz lá? Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa assistindo sessão da tarde. Lagoa Azul. Literalmente, irmãos. Ou seja, era para Davi estar onde? E ele estava onde? Vocês estão entendendo? Por que tem muito sujeito caindo? Porque não está no lugar em que deveria estar. Por que tem muita gente perdendo batalhas aí? Porque não está no lugar em que deveria estar. Assuma o teu lugar. Fala para quem está do seu lado, assuma o teu lugar. Amém? Assuma a tua posição. Por que eu citei Efésios aqui para vocês, falando de permanecer firme? Porque a batalha espiritual é uma questão de resistência. De você permanecer firme. E o diabo vai querer que você saia da sua posição, que é estar assentado nas regiões celestiais com Cristo. Porque ele sabe que lá não pode com você. Mas se você sair de lá, ele fala, está na minha mão agora. Tanto que o texto diz que as astutas ciladas do diabo. Por que astutas ciladas do diabo? Já parou para pensar? Alguém aqui já teve a infelicidade de se deparar com um rato dentro de casa? Já teve isso, irmão? É triste, né, gente? Fala a verdade. Aconteceu isso lá em casa, no ano passado. Estou eu e meu filho assistindo Vingadores, tudo apagado na sala, eu com o pezão encostado no puff, meu menino do lado, e aquela tensão, né? De repente eu só vejo um vulto assim, irmão. Eu falei, não é possível, eu não creio. Eu falei, não, eu não acredito. Minha esposa tinha acabado de... Estava com a cesárea ainda, com os pontos da cesárea. Eu não acredito, gritei na sala, é um sobradinho. Ela, que foi? Ela falou que já imaginou o que era. Eu, homem valente que era, pulei em cima do puff, né, irmão? Falei, cuidado aí. Tudo sob controle. Irmão, mano, é dose.
Foi minha primeira experiência, espero que seja a última também. Mas quem já tem tem gente que já tem uma habilidade nesse negócio, que é tremendo, né? Mas por que astuta cilada do inimigo? O que tem a ver o rato? Como é que você faz para pegar um rato? Você cria uma astuta. Você entendeu como é que o diabo trabalha? Criando o quê? Armadilha. Aí o crente vai lá e morde. Depois vem pastor, olha, me ajuda em oração. Caiu na cilada, não estava posicionado. Amém? Mas o que eu quero tratar aqui? Como é que faz para fluir isso? Entenda uma coisa, preste atenção que eu vou te falar. Primeira coisa que você tem que entender sobre o Espírito Santo, ele não é individualista. O pastor Ara, que estuda sobre muitos avivamentos, ele sabe disso. Todo avivamento que começa, não começa por uma pessoa, é coletivo. Sabe por que a igreja não experimenta mais do Espírito Santo? Porque está cada um pensando em... Está cada um pensando em quem? No próprio umbigo, irmão. Aí a gente limita a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um ser corporativo. Anote isso aí, se você estiver anotando. Ele só trabalha assim, em grupos. Por isso que a igreja é um grupo. Por isso que Jesus diz que só faz sentido a presença dele quando houver 2 ou 3 presentes. Portanto, entenda que eu não vou conseguir romper se ele não estiver focado junto comigo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem distribui os dons para a igreja, para a edificação da igreja. Então ele está dizendo, tudo é corporativo, é coletivo. Mas se a gente só pensar em nós acabamos, sabe, fazendo o quê? Limitando a ação do Espírito Santo. Você vai acabar limitando a ação do Espírito Santo. Sabe por que eu falo isso? Não sei se você sabe, mas você não tem o Espírito Santo plenamente ainda. Você tem uma medida dele. Pastor, é heresia. Só se abrir 1 Coríntios, capítulo 6, você vai ver. Ele disse assim, Paulo, vós sois o templo do Espírito. Ele não diz assim, você é o templo do Espírito. Vocês são o templo do Espírito. Vocês quem? A igreja. Portanto, amados, juntos realmente somos mais fortes. Juntos realmente somos mais poderosos. Quando você olha para Atos, eu creio que o pastor Alan prega muito Atos aqui para vocês, né? Quando você olha para Atos, você não vê uma igreja de um homem só. Você vê uma igreja de homens e mulheres. É isso que nós vemos. Nós chamamos isso de unidade. É isso que nós chamamos. Eu estou te falando por quê? Você sabe como é que Jesus recebeu o Espírito Santo? E como que a gente recebe o Espírito Santo? Alguém sabe? Você fala, lógico que não, né, pastor? Por isso eu estou aqui nessa noite. Eu sei, por isso que eu estou aqui, para te falar isso. Qual é a chave, o fator ali, para se receber o Espírito Santo? E aí eu vou te falar que isso está de Gênesis a Apocalipse. Se você não entender esse princípio que eu te passar agora, você não vai receber nada. Aliás, ninguém nunca recebeu, se não cumpriu o princípio que eu vou te falar agora. Pastor, qual é o princípio? Como é que Jesus recebeu o Espírito Santo? Você lembra? Ele disse assim, eu vou me batizar. E João disse, não, quem é o Senhor? Né? Ele falou, deixa assim por enquanto, para que se cumpra o quê? A justiça. Aí João falou, entendi. Mas que papo é esse? É papo de teólogo mesmo, né, irmão? Teólogo sempre fala de coisas que você fica assim, o que eles estão falando? Eles entendem, eles sabem o que eles estão falando ali. Mas o que eles estão falando neste momento?
O que eu preciso entender para receber o Espírito Santo e para não interromper a ação e as manifestações dele? O princípio que você e eu precisamos entender é princípio de autoridade. Diga comigo, princípio de autoridade. Se você não entender princípio de autoridade, desculpa, você jamais vai receber o que você tem para receber de Deus. Se você não entender o que é esse princípio de autoridade, você jamais vai receber o que você tem para receber. Está lá, mas vai ficar retido. Não é que você perde. Bênçãos a gente não perde. Bênçãos ficam retidas. Ou seja, tem muita coisa que está retida na sua vida, porque de repente você ainda não entendeu o que é um princípio de autoridade. E parece que não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas você vai ver que tem tudo a ver com o Espírito Santo. Por que eu te falo isso? Porque o Espírito Santo só atua debaixo do princípio de autoridade. Vou repetir, o Espírito Santo só atua debaixo de um princípio de autoridade. O Espírito Santo é alguém que conhece o princípio de autoridade. Sabe por que eu te falo isso? Porque se nós pegarmos a cronologia bíblica, do momento em que a Bíblia fala do surgimento do homem na terra, Adão, até a vinda do Espírito Santo, se passaram 4.000 anos. Você tem noção que o Espírito Santo ficou esperando 4.000 anos até que ele pudesse descer? Ele entende de princípio de autoridade ou não entende? E ainda tem mais. O próprio Cristo falou, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Eu tenho que ir para liberar ele. Entenda uma coisa, na Trindade não existe maior ou menor, não existe isso. Mas numa organização em ordem, existe a questão da autoridade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que o Filho falou que quem enviou ele? Foi o Pai. E quem enviou o Espírito Santo? Foi o Filho. Entenda uma coisa, o Espírito Santo opera debaixo do princípio de autoridade. E se você não souber operar debaixo desse princípio, você vai perceber que você vai e o Espírito Santo fica. Quando você fala, vamos Espírito Santo, ele fala, não vou porque você não está debaixo do princípio de autoridade. Aí você vai e você perde o compasso com ele. É interessante, amados, porque quando você lê Gênesis, logo no capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Mas enquanto o Senhor, o Criador, o Pai, não liberava a ordem, o Espírito Santo nada fazia. Repete comigo de novo, o Espírito Santo opera debaixo do princípio de autoridade. Como é que Jesus recebeu o Espírito Santo? Porque Jesus era alguém que entendia princípio de autoridade. E ele sabia como que operava esse princípio, e ele se posicionava e cumpria esse princípio na vida dele. Como que a gente se posiciona debaixo de uma autoridade? Você sabe? Alguns devem saber. Diga, submissão. Submissão e autoridade. Submissão e autoridade. Jesus é o maior exemplo de alguém que se submeteu. Lembra quando Paulo fala na carta dele? Que ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Antes, negou a si mesmo, ao ponto de se tornar um servo. E ele fala que vocês têm esse mesmo sentimento, né, dentro de vocês. Toda pessoa que recebeu algo de Deus, ela se submeteu a Deus. Me fale um
que não se submeteu e recebeu? Você sabe alguém na Bíblia que não se submeteu e recebeu? Portanto, meu amado, se você quer receber o Espírito Santo na tua vida, ou qualquer coisa, você precisa entender o princípio de autoridade e você precisa aprender a se submeter. Agora entenda uma coisa, lembra que eu falei de posicionamento? Eu falei, Jesus se posicionou. Submissão é um posicionamento, é uma posição. As pessoas têm uma ideia que submissão é algo pejorativo, um ato de humilhação. Não, submissão é uma posição. E que se você souber se posicionar nessa submissão, meu amado, aí você vai sacudir o mundo. Porque quando você olha para a igreja de Atos, quando você olha para Cristo, quando você olha para os profetas, eles eram homens que se submetiam a Deus, sim ou não? Por isso eles viam as coisas, por isso eles presenciavam o extraordinário, por isso o céu se abria, porque eles o quê? Se submetiam. Amado, se eu e você, amada, se eu e você, se a gente não se submeter, como Cristo fez, você não vai receber. Por isso que ele diz, João, vamos cumprir a justiça. O que Jesus estava fazendo? Se submetendo à autoridade de João. Sabe o que é o pior, ou o melhor, sei lá? É que, queridos, Jesus era Deus. E ele sabia que ele era Deus. Aliás, foi ele que criou quem? O João Batista. Não, tem hora que eu falo assim, mas que doideira, meu negócio é Jesus. Mas observa que até o Deus encarnado entendia que há um princípio de autoridade submetida. Desculpa falar, e você não entende isso. Até Deus encarnado se submete ao princípio de autoridade. Tem muito crente que não, irmãos. Por isso que o céu não se abre. Você não ouve Deus falando com você. Porque observa que ele só ouviu Deus falando com ele, e pelo que eu entendo, a Bíblia está mostrando que foi a primeira vez que Jesus ouve Deus falar com ele. Ai meu Deus, não sei se isso é heresia, aí vocês me perdoam. Mas se a gente for aqui pelo que está escrito, quando foi a primeira vez que Jesus ouviu a voz de Deus? Quando foi a primeira vez que ele ouviu, esse é meu filho? Foi aqui. Depois que ele se submeteu e o Espírito vem sobre ele. Aí ele ouviu Deus. Você quer ouvir Deus? Se submeta, tenha comunhão com o Espírito, e aí você vai ver Deus falando com você. Por que eu não ouço Deus? Ah, agora você está entendendo. Por que eu não estou ouvindo Deus? Ah, agora você está entendendo, tá? Não tá? Submissão, queridos. Eu vou te falar uma coisa, se você quer acessar algo maior, um nível maior, você vai ter que aprender a submissão. Você vai ter que se sujeitar. E aí isso mexe com o ego, com a carne. Ah, meu amado, a carne ela treme, ela pula. Porque ela não quer se submeter. Por isso que Paulo fala, tem hora que eu me esmurro para fazer ela cumprir e se dobrar. Porque ela não deseja isso. Ela é prepotente. Ela é pretensiosa. Ela carrega uma semente de rebelião nela, e ela não aceita.
Portanto, tem que submeter ela, amados. Aí o céu se abre, o Espírito flui, e Deus fala. Deus fala. Você já reparou que o apóstolo Paulo, a coisa que ele mais combatia na igreja era o espírito de rebelião, divisão, facção? Você já percebeu isso? Porque o diabo sabe que se ele dividir o corpo, o que ele faz? Ele enfraquece o corpo. É isso que ele faz. Por que a Bíblia então nos manda se submeter? Porque esse seria o sistema de segurança para manter a unidade da igreja. Quando você lê lá capítulo 2 sobre Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo só vem quando há o quê, irmãos? Unidade. Quando eles estão o quê? Unidos. Aí o Espírito Santo vem. Aí ele flui, aí ele tem liberdade. Sabe por quê, queridos? Eu já estou terminando, tá? Sabe por que seria um espírito independente? Independente. E sabe por que a submissão é o único antídoto contra um espírito independente, o espírito de rebelião? Eu vou te falar uma coisa aqui, talvez para alguns pode ser absurdo. Ou talvez não. Mas por incrível que pareça, Deus fez com que a coisa fosse dessa maneira. Sabe por quê? Porque a gente recebe uns dos outros. A gente recebe uns dos outros. Eu não sou independente do pastor Alan. Pastor Alan não é independente de mim. Existe algo em mim para liberar sobre ele. Existe algo nele para liberar sobre mim. Se eu for independente, eu vou acessar isso? A única maneira de eu acessar o que há dentro dele é o quê? A submissão. Por isso que Paulo fala sobre se sujeitem uns aos outros, se submetam uns aos outros, porque quando você se submete, você tira dele, você arranca dele o que há dentro dele para você. Sabe de uma coisa? Vou te falar, irmão, talvez isso pareça meio loucura, mas não é não. Ninguém recebe algo diretamente de Deus, não existe isso. Agora o senhor está brincando. Ninguém recebe algo diretamente de Deus. Tudo que você recebe de Deus passa por alguém. Moisés recebeu, Josué recebeu de Moisés, Davi recebeu de Samuel, Eliseu recebeu de Elias. Saiba que algo que você precisa está dentro de alguém. Mas nem um amém, Jesus? Às vezes eu acho que o processo é para pensar isso, né? Peraí, vou repetir. Saiba que existe algo que você precisa, que está dentro de alguém. A unção que Davi precisava estava dentro de Samuel. A unção que Eliseu precisava estava dentro de Elias. Existe algo que eu preciso que está dentro desse homem.
está dentro dele. Só que quando surge um espírito independente, ele corta a conexão. E aí o espírito para de fluir. Quem está entendendo aqui? Estão entendendo? Então, meu amado, pelo amor de Deus, princípio de autoridade, posicione-se como submisso. Porque toda vez que você faz isso, você acessa algo que o outro tem. Você entendeu porque aquela senhora com o bebê morto recebeu o neném dela ressuscitado? Porque eu vou te falar, os pastores quando pisam na África, eles são tratados como reis. Uns ficam até constrangidos, não, para que tudo isso? Eles levam no colo. Porque uma das evidências da submissão é honra, humildade. Lembra que Jesus falou? Profeta não tem honra. Aonde? E ele fez muitos milagres lá? Porque o que não havia naquele lugar? Submissão. A evidência da submissão, a honra. Sabe qual é o problema? A gente vai se familiarizando. Ah, pastoral. Conheceram o pastorzão? É nice. E o Timão? E o Coringá? Pastor é gente boa. Vai se familiarizando. Cuidado para você não ser como usar. Tocar na onde não pode tocar. Lembra de usar? Foi tocar na arca, né? Jesus, que é Jesus, se submeteu. E você não vai? Se você algum dia afrontou ou desrespeitou o princípio de autoridade, eu creio que é uma noite para você começar a pedir perdão para Deus. Se você algum dia não se submeteu à autoridade, eu creio que é um momento para você começar nessa noite a falar: Senhor, me perdoa. E muitos aqui vão começar a receber coisas do Espírito Santo, você vai ver. Muitos de vocês vão começar a receber coisas do Espírito Santo. Coisas que você nem imagina, vai chegar. Coisas que eu nem esperava, chegou. Porque você vai caminhar sobre um céu aberto. O céu sempre estará aberto para você. Sempre estará aberto. Você vai experimentar de um favor. Pessoas vão te favorecer e você não sabe nem por que estão fazendo isso. Pessoas vão entrar no teu caminho e vão colocar você em lugar que você fala: mas eu nem sei por que eu estou aqui. Mas Deus diz: eu sei. Você se submete a mim, filho. Por isso eu te honro. Eu honro os que me honram. Você crê nisso? Aleluia. Você pode dar um aleluia. Você quer ter o céu sempre aberto? Por favor, se submeta. Faz como Davi. Amados, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um espírito, não era de Saul não, um espírito humilde e quebrantado. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração de Davi estava nas mãos de Deus, e Deus fazia o que ele queria com o coração de Davi. Ele errou, mas na mesma hora que Deus chegou e falou: não, o coração é para cá, ele na mesma hora se dobra. Pequei contra Deus. O coração de Saul era um coração duro, havia uma semente de rebelião dentro dele. Não. E Davi: sou teu servo, sou teu servo. Irmão, Davi é um homem, queridos, tão impressionante, que até quando ele peca,
que ele se arrepende, ele faz a coisa com classe. Você lembra? Já leu lá o Salmo 51? Ele fala: Deus, pode tirar tudo de mim. Olha como que ele faz. Deus faz, esse cara não existe, cara, não é possível. Deus pode tirar tudo, só não tira o teu espírito. Eu falo, cara, ele não tem, Davi. Davi não tem como você. Meu filho, até quando você peca, mas você é submisso. Ou seja, pouco importa para ele, o que importa sou eu. Tá bom, Davi, fica com tudo, continua com tudo. Saul não, Saul ama mais o trono do que a Deus. Amém, igreja? Você crê que o céu já está aberto neste lugar? Então vamos colocar de pé.